quarentena continua. O isolamento social ainda é uma realidade. Comércio sem funcionar, fronteiras fechadas, aeroportos restritos. Os impactos econômicos do novo coronavírus ainda não foram mensurados. Mas é impossível negar os efeitos da pandemia no mercado financeiro. Vamos entender melhor esse assunto? O programa especial de hoje recebe o professor Eduardo Coutinho, que está em Belo Horizonte e conversa com a gente ao vivo por Skype. Bem-vindo à TV Justiça, professor. Boa tarde, Evelyn. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É um prazer enorme poder contribuir. Professor, a gente já consegue, apesar de ainda estarmos no meio dessa pandemia, identificar a situação aí financeira, econômica do mundo nesse período de pandemia do novo coronavírus? As sinalizações do ponto de vista do lado da economia já são as piores possíveis, né? A gente pode esperar aí queda entre 5 e 8% renda mundial, né? Claro, vai ter lugares que terá uma queda de renda maior, outros menor, mas em torno de entre 5% e 8%, que é muita coisa. No Brasil, a gente é um país em desenvolvimento, então, consecutivamente, os impactos são ainda mais severos, ainda mais pelo grande número de casos e também pela falta de prazos para que essa pandemia seja controlada, né? Como é que está a situação econômica do Brasil neste momento? Olha, enfim, tem estimativas aí também em torno desses números que a gente acabou de falar, que são as estimativas mundiais, muito próximas a essas aí. É claro que você tem cenários mais pessimistas e mais otimistas do que esse, mas você tocou num ponto que é importante. A gente é um país pobre, então até os recursos que nós temos disponíveis para tentar aliviar o sofrimento econômico das pessoas são menores. Apesar disso, né, colocaram aí no chão, na mesa, um pacote de estímulos significativo. Só que isso tem custo, né? Então, o governo assume compromissos com o futuro e no futuro nós vamos ter que arcar com esses custos. Como é que estão esses pacotes de estímulos, né? Especialmente para a gente, cidadão comum, que não é empresário, são suficientes do ponto de vista econômico? Olha, eu quero crer que eles atenuam um pouco o sofrimento das pessoas, sobretudo, né, a renda emergencial, que faz com que chegue algum dinheiro no bolso das pessoas que viviam como autônomos, né, principalmente estes que sofrem de imediato a restrição por conta das medidas de isolamento, né? Imagine, sei lá, o bombeiro, o pedreiro, o eletricista, o motorista de aplicativo. Esses indivíduos dependem do fluxo de pessoas na rua e de que a circulação esteja normal. Então, esses foram os que primeiro sentiram o impacto, estão tendo acesso aí a alguma renda, mas, de maneira geral, isso provoca privação. Ainda que eles consigam auxílio emergencial, é bem provável que na vida normal de trabalho eles conseguissem oferir uma renda bem maior. Enfim, o impacto realmente é muito pesado. Fora, né, se a gente pensar, por exemplo, de comércios fechados. Você tem lá o empresário que vive daquilo, você tem os empregados que vivem daquilo, que levam dinheiro para suas famílias. Todas essas pessoas são suas vidas que estão sendo impactadas pela restrição. É uma situação complicada a longo prazo? A gente consegue avaliar dessa forma? Olha, sem dúvida, a gente só vai saber o tamanho do dano produzido pelas medidas de isolamento social com o passar do tempo. A gente imagina um dano muito grande, mas ele pode ser ainda maior. Claro, pode ser menor, mas o dano será grande. Não há como a gente imaginar de outra forma. Há setores econômicos que estão totalmente parados. Imagine o setor de turismo, por exemplo, hotelaria, companhias aéreas que fazem muitos voos de turistas, né? Toda a cadeia produtiva na área turística está parada, toda a cadeia produtiva na área esportiva está parada, ou boa parte parada. Então, os impactos são bem profundos e o alívio virá aos poucos. Agora, recentemente, já foram feitas aí algumas sondagens que mostram que, na média, as pessoas estão com muito receio do futuro e que elas pretendem manter a restrição de consumo depois que as medidas forem flexibilizadas. É claro, isso é uma manifestação oral. Vamos saber como é que vai ser. Né? Quando a economia for mais liberada, essas pessoas vão manter essa decisão. Mas é uma reação esperada. Quando as pessoas têm mais restrição
mais medo do futuro, mais cuidadosas elas ficam. É um momento bom para segurar dinheiro ali, fazer aquela reserva, porque nunca se sabe sobre o dia de amanhã? Eu entendo que sim, né? Aliás, né, essa perspectiva ela é necessária sempre. A gente tem que sempre pensar no amanhã. A gente tende a pensar o curto prazo e esquece muitas vezes o longo prazo. Esse momento pode ser uma oportunidade de dar esse incentivo adicional para as pessoas. Mas é assim, com certeza, respondendo mais diretamente a sua pergunta, é um momento de se precaver com relação ao futuro e ter uma reserva, ter um dinheirinho guardado para suprir alguma eventualidade. Professor, o noticiário econômico está presente no nosso dia a dia, a gente vê isso na televisão, na rádio, na internet, no jornal impresso. A gente ouve muito falar desde sempre de bolsa de valores e alta do dólar, baixa do dólar, né? O dólar subiu, a bolsa despencou, mas na prática, o que isso representa na minha vida e na sua vida? Então vamos começar com o dólar. O dólar subir, né, bater aí próximo de R$6, chegou até passar e voltou a estar em torno de R$6. O impacto disso é sobre os produtos que são importados, que aí o custo de reposição desses produtos sobe, consequentemente a tendência é esses preços subirem. E os produtos que eventualmente sejam concorrentes desses produtos importados. O impacto também acontece naqueles produtos que são produzidos aqui, utilizando-se de insumos importados. Além disso, os produtos que são vendidos aqui, que também são exportados, podem sofrer algum impacto de aumento de preço. Por isso que eu estou dizendo que pode. Porque o cenário que está sendo mostrado até agora, os 2 últimos meses, são 2 meses sob forte impacto das medidas de restrição, sobretudo abril, na média houve uma queda no nível de preço. Nós estamos aí com deflação. O único item que teve aumento de preço significativo foram alimentos e bebidas. Provavelmente alimentos, refeições feitas em casa que estão mais caras, por conta das pessoas estarem trocando, comer na rua, comer em casa. Os outros itens ou ficaram estáveis ou tiveram deflação. Então, o perigo do impacto do dólar sobre o nosso bolso de imediato é baixo, diria irrisório, por conta do ambiente que a gente está vivendo hoje. Quanto à Bolsa, o que acontece? Para quem não tem dinheiro na Bolsa, do ponto de vista da vida patrimonial, não tem muito com o que se preocupar. Porém, a Bolsa é um sinalizador do que se espera para o futuro. Quando a Bolsa cai hoje, não é porque hoje ficou ruim. Ela cai hoje porque se espera que esteja ruim no futuro. Ela melhora hoje, espera-se que o futuro seja melhor do que ele presente. Então é, acima de tudo, a Bolsa um grande termômetro do ânimo em relação ao futuro, né? Termômetro das pessoas que estão ali comprando e vendendo. Por quê? Porque elas estão comprando e vendendo sociedade nas empresas. Elas, concretamente, o que interessa para as empresas é vender mais. Se a expectativa de que elas vendam menos, e a tendência realmente da Bolsa é ter queda. E hoje nós estamos aí num patamar mais baixo do que estávamos, né, em março, quando a coisa começou a se configurar com um pouco mais de gravidade aqui no Brasil. E reflete exatamente isso, né? Um momento econômico pior aqui e no resto do mundo. Outra coisa, professor, é que a gente tem tido acesso à educação financeira, né? Assuntos que antes não faziam parte do nosso vocabulário, do nosso dia a dia, passaram a ser de interesse. Poupar dinheiro, onde poupar dinheiro, onde o dinheiro vai render mais, para que no futuro a gente possa ter uma reserva, né? Essa alteração da pandemia do novo coronavírus tem afetado nos rendimentos de quem investe, mesmo que pouco? Não, com certeza sim, porque a taxa de juros vem caindo. A taxa de juros básica, Selic, está em 3% agora. Ela já vinha caindo há algum tempo e com a crise do coronavírus isso está se intensificando. Existe, inclusive, expectativa de que ela caia até mais. Vamos ver se vai cair realmente. Então, isso afeta automaticamente toda e qualquer aplicação financeira que é pós-fixada, ou seja, que a taxa de juros é definida depois em função das condições de mercado. Afetou imediatamente, é inevitável. Assim que quando ela sobe, afeta positivamente, né? É parte da vida como investidor. Professor, aproveitar que já mencionou sobre a taxa Selic, a taxa básica de juros, a gente tem uma telespectadora que mandou uma dúvida exatamente sobre isso. Vamos ver?
Acho que a nossa carteira de investimento está muito exposta à volatilidade do mercado atualmente. Por outro lado, vejo que o Brasil está com juros muito baixos, então nós temos muita dúvida em quais as opções de renda fixa ou de investimentos mais conservadores que poderiam, nesse momento, nos proteger dessa volatilidade. Bom, a preocupação dela é com a segurança, né? Então a gente tem que lembrar sempre que em qualquer contexto, mais segurança implica em menos rendimento. Se você quer mais rendimento, você tem que se arriscar um pouco mais. Então hoje a aplicação de baixo risco vai trazer para você aí em torno de 3%, né? Considerando aí que depois ainda em algumas delas você tem que pagar imposto de renda quando resgatar o dinheiro. Não tem muito jeito de escapar disso não, né? Essa é a referência, esse é o piso, a conversa começa aí. A partir daí, você tem alternativas de custo, né, de rendimento maior, porém com risco maior, até mesmo em títulos do governo federal. Se você pegar títulos de convencimento mais longos, eles têm taxas de juros mais altas que os títulos de convencimento mais curto, porque o risco para o aplicador é maior. Então, daí você quer sair, você vai ter que tomar um pouco de risco, por exemplo, na bolsa, né? Então, não tem muito jeito de escapar, não. Para começar a brincadeira, né, com baixo risco, é em torno da Selic mesmo. Agora a gente fala também de uma questão de subsistência, professor, porque a gente não imaginava que aconteceria uma pandemia mundial, tinha gente com dinheiro poupado, alguns, mesmo que investimentos mais conservadores, eles pediam aí uma carência de 90 dias, uma carência de 2 anos, de 3 anos, para aumentar ali o rendimento, né? Para eu fazer esse resgate, agora a pessoa está no desespero, ela precisa de dinheiro, tem que pagar aluguel que está conta e tem aquele dinheiro guardado, mas está no investimento. É mais difícil de tirar? Como é que funciona isso? Olha, os investimentos que têm carência são os investimentos em aplicações de renda fixa. Então, isso é uma relação contratual, né? Está fixada, não tem jeito de voltar. Tem que realmente aguardar, se a aplicação financeira tiver carência, né? Não há o que fazer, exceto esperar o período de carência cessar. Agora, o que as pessoas não podem cair na armadilha de jeito nenhum tendo aplicações com liquidez, utilizar-se de crédito para honrar com compromissos diversos. Qualquer transação, qualquer operação que envolva crédito vai cobrar taxas mais altas do que a pessoa consegue aplicando o dinheiro dela disponível. Então, esse é que é o ponto. Agora, realmente, a carência, não há como escapar dela. Há como fugir de taxas muito altas de juros nesse momento, se precisar pegar dinheiro no banco emprestado para quitar com obrigações? Olha, é questão de fazer a pesquisa. Aí depende muito da pessoa, né? Mas vamos lá. Onde está a menor taxa de juros para a pessoa física? No crédito consignado, né? Aliás, no financiamento de veículo, mas não envolvendo veículo, não envolvendo bens, no crédito consignado. Então, a primeira opção é o crédito consignado. Ponto. Depois pode tentar algum tipo de crédito não consignado para a pessoa física e, em hipótese alguma, rotativo do cartão de crédito e cheque especial. Esses aí é para ficar afastado deles. Isso é para uso para um dia, 2, no máximo. O ideal é nem usar. Mas se precisar, para suprir uma necessidade muito rápida e muito imediata de caixa. Esses 2 últimos. São juros altíssimos, né? Sim. São juros altos aí, 8%, 9% ao ano, mês, né, perdão. O que faz com que as taxas de juros ao final de um ano sejam muito elevadas. Quase triplicando o valor da dívida. Então, a gente não deve recorrer a esse tipo de operação. Retomando aos investimentos, esse é o momento para pensar bem, para ter cuidado. Como é que a gente deve lidar? Se tem aquele dinheirinho guardado, estava pensando em investir. Bom, esse tipo de decisão sempre tem que ser acompanhado de muita cautela, de muita reflexão. Não investir jamais naquilo que você não entende, por mais promissor que pareça. E não fazer isso com pressa. Então, a reflexão é sempre necessária. Então, antes de tomar a decisão, pensar com calma, pesquisar as alternativas que estão disponíveis, lembrar, mais ganho traz junto mais risco,
certo? E com base na expectativa que a pessoa tem, assim, a tolerância que ela tem a risco, o horizonte de tempo que ela tem para manter esse recurso aplicado, ela vai fazer uma escolha que se adeque a isso. Não esquecendo do plano, né? Qual que é o objetivo desse dinheiro? É uma reserva de segurança, é uma poupança para um futuro mais longínquo, sei lá, aposentadoria, é a formação de patrimônio, enfim, tem que estudar direitinho para adequar essas coisas. No momento de instabilidade, né, que a gente vive sem saber quando a pandemia vai acabar, é melhor ter um pouquinho mais de cautela ou não? Dá para entender e tocar o barco? Olha, a cautela é necessária, né? E é natural que as pessoas, nesse momento, na média, fiquem mais cautelosas. Então, é uma reação natural do indivíduo à incerteza muito grande. Então, tem que ter cautela. Tem que ter cautela. E, sobretudo, as pessoas que têm um patrimônio menor, que elas podem correr menos risco, né? Indivíduos que têm um patrimônio muito grande, eles podem até reservar um pedaço desse patrimônio para correr um pouco mais de risco, porque o impacto final na vida deles é baixo. E no final também, se houver dificuldade momentânea, ele não precisa recorrer a esses recursos, ele pode esperar a recuperação. Agora, as pessoas com patrimônio menor, elas têm que ter um pouco mais de cautela, né? A cautela tem que ser mais intensa, ainda mais num momento como esse, e procurar investir em aplicações financeiras que têm liquidez e baixo risco. Quando a gente fala em carência, né? Uma vez passada a carência, já não tem mais 90 dias, posso mexer naquele investimento. É recomendado, neste momento, já fazer uma retirada de segurança? É melhor esperar? Como é que fica? Porque a cabeça da gente, quando, né, na hora da incerteza, acaba mexendo um pouco ali e a gente fica sem saber o que fazer. Com certeza. Esses momentos, o desespero é um péssimo conselheiro, né? E a ansiedade que o momento atual produz, ela realmente é muito alta. Mas as pessoas não podem se deixar levar por isso nesse momento. Então, o que elas têm que fazer? Para mudar a aplicação, tem que estar dentro do planejamento, pensando naqueles elementos que eu falei. Está disposto a correr mais risco? Que riscos são esses? O que isso pode impactar na minha vida? Olhar em relação ao total do patrimônio que a pessoa tem. Aquilo ali impacta muito no todo ou não? Quanto tempo eu tenho pela frente para esperar esse dinheiro? Caso aconteça alguma coisa, eu tenho que aguardar um prazo um pouco mais dilatado para a recuperação. Então, essas tem que ser seguido dessas reflexões. Aí sim, beleza. Feitas as reflexões, apuradas as consequências de maneira clara, aí sim, pode trocar. Não é um grande problema isso, não. Mas tem que ser refletido. Há possibilidade, professor, de ganhos com a pandemia? Oportunidades com a crise ou não? Também é motivo de cautela? Olha, há oportunidades, mas, de novo, a cautela tem que estar presente. Por quê? Porque muitos negócios vão passar por dificuldades muito grandes. Muitas pessoas vão passar por dificuldades muito grandes. Então, a gente pode esperar que muitos bens e muitos ativos sejam vendidos a preços bem descontados aí, nos próximos meses. Então, isso pode representar boas oportunidades para que se faça negócios e aplicações de recursos em ativos que possam render no futuro. Dá para a gente falar em investimento de grande risco neste momento, que aí não é recomendado mesmo? Para uma pessoa leiga, por exemplo? Olha, do ponto de vista prático aí, é a entrada no mercado de renda variável, que envolve ações e outros ativos. Entrar nisso, tem que ser com muita calma. Procurar entender um pouco melhor do universo antes de entrar. E há aquelas outras aplicações que podem ser convocadas num momento como esse. Ser chamado a lidar, por exemplo, com um ambiente de investimentos em negócios, os mais variados. E é possível que haja chamados nesse momento. Não, esse negócio aqui é ótimo, vamos investir na produção disso ou na criação de algum tipo de animal exótico, enfim. Tomar cuidado com essas alternativas aí e evitar esse tipo de coisa. Voltando àquele conselho que eu dei antes. Não invista naquilo que você não entende. Procure entender primeiro, depois você coloca seu dinheiro. Essa questão do investimento em coisas absurdas, né? Tem um local que a gente consegue verificar se aquele investimento é legal, por exemplo, um banco central, não sei. Tem algum lugar que a gente consiga fazer uma pesquisa da idoneidade daquele investimento? Olha, de pronto assim não.
Tem que fazer uma pesquisa um pouco mais extensiva, para entender um pouco melhor. Hoje em dia, com a facilidade de informação que a internet oferece, redes sociais e a própria internet, você consegue fazer uma pesquisa razoável para ter uma estimativa do que aquilo ali significa. Tá? Mas, de novo, vou dar o conselho mais uma vez. Não entende, não entre. Isso é fundamental. A gente sempre ouviu muito falar de poupança, né? Da avó, da mãe, a gente, todo mundo tem uma poupancinha ali. A poupancinha, ela é um bom negócio nesse momento? Olha, a cadeia de poupança, ela está muito fixada na memória das pessoas. É um produto financeiro que existe mais ou menos do mesmo jeito há um século e meio. Então, ele está aí há muito tempo. Então, as pessoas conhecem. Dois, é um instrumento fácil de lidar. Colocar o dinheiro, tirar o dinheiro, é simples. Simples. Então, tudo isso gera uma proximidade, uma familiaridade muito grande para as pessoas. Mas, de fato, é um investimento muito ruim, né? Com a regra atual, com a Selic a 3% ao ano, a poupança rende 2,1% ao ano, que é ligeiramente acima da inflação prevista para o ano atual, né? Dos 12 meses de janeiro a dezembro. E a tendência da poupança é sempre ficar muito perto da inflação, ou às vezes até perder para ela. Então, é um investimento, em geral, ruim, apesar da expectativa de segurança que ele gera, né? Mas, para as pessoas saírem, de novo, para sair disso e ir para outra alternativa, elas têm que conhecer, entender o que elas estão fazendo antes de fazer. Sobre poupança, o Lucas, nosso telespectador, mandou um vídeo com uma dúvida. Vamos ver? Não. Sempre guardo um dinheiro na poupança. Nesse momento de pandemia, meu dinheiro está seguro lá? Bom, a segurança da caderneta de poupança, ela vem de um seguro que existe, que é mantido pelo Fundo Garantidor do Crédito, que é uma entidade civil sem fins lucrativos, que é mantida com contribuição do sistema financeiro. É como se fosse um impostozinho que os bancos pagam, esse dinheiro vai lá para o Fundo Garantidor do Crédito e fica lá. Quando uma instituição financeira quebra, banco, hein? A instituição financeira quebra, existe uma garantia de até R$250 mil para o investidor naquele banco, envolvendo caderneta de poupança, conta corrente e outras aplicações financeiras em conjunto. Então, se eu sou o único titular daquela conta e eu tenho lá até R$250 mil aplicados em algumas alternativas de investimento, fica coberto. Se a instituição financeira é liquidada, encerrada pelo Banco Central, eu consigo sacar esse dinheiro uma vez cumpridos com alguns requisitos de natureza normativa. Isso pode ser rápido, pode ser um pouco mais demorado. Depende. Tá? E se tiver tudo certinho, a documentação tudo em ordem, é mais rápido. Mas pode ter problema. Então, a segurança da poupança está aí. Mas é a mesma segurança, por exemplo, do dinheiro na sua conta corrente se a instituição financeira quebrar. No certificado de depósito bancário se a instituição financeira quebrar. É daí que vem a segurança da caderneta de poupança. As pessoas ficam com medo de ter um bloqueio na poupança, de ter uma retenção desses valores, coisas que já aconteceu na história do país, a gente não pode negar. Neste momento, há possibilidade disso? Não, né? Tudo seguro. Não, coisas assim não mais. Foi uma tentativa feita lá atrás, tinha lá um propósito, e alguém teve a ideia de que isso deveria funcionar, embora não houvesse aí muitas evidências de que pudesse realmente funcionar. Quando eu falo evidência, é na literatura financeira, né? Aí foi feita a tentativa e deu errado, acabou. Eu acho que essa história está superada. Esse tipo de risco, creio que não. Esse fundo garantidor que o senhor comentou, professor, de R$250 mil, ele vale para a poupança, mas vale para outros investimentos também? Então, se eu tenho investimentos em outras de risco médio, de risco baixo, de toda forma, um LCI, LCA, CDB, a gente consegue ter a garantia de que pelo menos R$250 mil retornam para a gente? Sim, caderneta de conta corrente, poupança, CDB, LCI, LCA, e me parece que letra hipotecária, que são os itens que são cobertos. Tá? É importante destacar que muita gente tem investimento em fundo de investimento. Fundos não são cobertos, tá?
tem essa diferença. Explica então essa diferença para a gente, para ficar bem claro para quem está em casa. Porque é o seguinte, o fundo, o que é um fundo? Fundo de investimento é uma entidade autônoma, né? É uma pessoa, não é exatamente uma empresa, né? É uma entidade despersonalizada com responsabilidade civil. Então, quando o banco te oferece um fundo de investimento, você não está investindo no banco, você está investindo no fundo. Aí você coloca o seu dinheiro no fundo e lá no fundo tem um administrador que toma conta do fundo e tem um gestor, que é um indivíduo formado tecnicamente, habilitado, e que tem, dentro de certos limites, a liberdade de pegar esse dinheiro que você colocou no fundo e aplicar em ativos financeiros no mercado. Certo? Então, ele funciona a parte do banco. O banco é só o que a gente chama de distribuidor. Ele, entre aspas, vende o fundo para os seus clientes, mas ele não é parte do banco. É separado. Essa parte aí, então, não adianta, não tem garantia. Perdeu o dinheiro, perdeu. Se acontecer algum problema com o fundo, embora haja mecanismos de proteção relativamente eficientes, pode acontecer. Mas isso acontece independente do que acontecer com a instituição financeira. Muito se fala, professor, para a gente encerrar, investimento em imóveis. Vale a pena? Olha, investimento em imóvel, né, você está sujeito a manter, por exemplo, o imóvel fechado sem locação. Num momento como esse, por exemplo, independentemente de qualquer dispositivo legal que envolva, aí, por exemplo, proibição, qual que está aí para ser sancionado, né? Foi votado no Congresso. De despejo do inquilino que ficar inadimplente, enfim. A despeito desses momentos de extremo problema, que é o que a gente está vivendo, você corre o risco do indivíduo ficar inadimplente, você entrar com a ordem de despejo, aquilo demorar, aí você ficar com o imóvel lá com o indivíduo utilizando sem receber o aluguel, aí ele começa a atrasar o IPTU, atrasa condomínio, ou simplesmente o imóvel ficar fechado e você ter que arcar com esses custos. Então, tem riscos. Mas tem aquela coisa, o imóvel está ali, né? Está ali garantido, às vezes o preço valoriza. Então, é um investimento que envolve uma complexidade. Então, as pessoas têm que também ter cuidado e se informar bem antes de tomar a decisão. Cautela e análises foram duas palavras que a gente falou muito aqui, né? Elas são muito importantes na hora de investir, professor. Sim, sem dúvida, isso é essencial. Vou acrescentar uma terceira, que é o conhecimento. É entender o que está sendo proposto para que você tome a decisão com o máximo possível de informações e evite tomar sustos depois. Que o susto, pelo menos, seja esperado, né? Vou entrar, pode ter susto? Pode. Se vier o susto, você sabe qual que é. Ótimo. Professor Eduardo Coutinho, doutor em administração pela Universidade Federal de Minas Gerais. Muito obrigada pela participação, pelo nosso papo aqui na TV Justiça. Por nada, foi um prazer enorme, espero ter ajudado. Muito obrigada mais uma vez. Bom, se você quiser rever essa entrevista, não hesite, daqui a pouquinho vai estar disponível no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial. O especial Coronavírus fica por aqui e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.